Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio, nos encontramos de novo aqui na programação da TC News para uma conversa luxuosa hoje, viu, Andrezão? Tá preparado? Você vai gostar, meu garoto, tô te falando. Deixa eu agradecer a audiência que já está conectada, a galera que estava aqui na nossa transmissão desde cedo, desde as 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, mais de 12 horas de programação nessa terça-feira, e há pouquinho estava rolando aqui o Tati TC News, com o Gabriel Medina, com a nossa Carol Souza, com todo o time do Tati TC News. Então, meu muito obrigado a você que está aí do outro lado da tela e que segue conectado com a gente para uma conversa bem relevante. De saída, vou pedir o seu like, vou pedir aqui a sua inscrição no nosso canal, se por acaso você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, e o seu joinha é fundamental para nós, porque o YouTube entende que o conteúdo é bom, é legal, e ele entrega o nosso conteúdo de maneira orgânica para mais e mais pessoas. Ô André, a gente tá aí no mês de março, já passou o carnaval, você sobreviveu, ainda bem, né, Andrezão? Não fez tanta bagunça assim. Mentira, pai de família. Né, Andrezão ficou tranquilinho nesse carnaval. E já falamos de tanta coisa nesse ano, hein, André? Já falamos de macroeconomia, falamos de China, já falamos sobre criação de marca, né, com convidados aqui, mas o tema que nós vamos abordar, da forma como vamos mostrar esse tema para você, não é inédito só nessa temporada do seu Olá Investidor. A gente nunca antes na história do podcast falou a respeito do mercado de luxo, como vamos fazer agora com uma especialista nesse segmento. É um prazer e uma alegria enorme receber a Tamara Lorenzoni. Ela é empresária, especialista no mercado de luxo, formada internacionalmente como mestre em gestão de marcas, e ela também é bacharel e mestre em relações internacionais. Tamara, obrigado pela gentileza, seja muito bem-vinda à TC News e ao nosso Olá Investidor, tudo bem? Tudo bem, Vinícius, sou eu quem agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Separei alguns textos para a gente conversar, algumas matérias que falam a respeito do mercado de luxo e um texto, inclusive, que você escreveu no início do mês de fevereiro para a gente falar um pouquinho a respeito desse mercado. Agora, quando eu fui estudando, né, o seu perfil, lendo sobre o mercado de luxo, eu pensei, meu Deus, por que eu não quis trabalhar com isso quando eu entrei na faculdade? Eu acho que seria muito feliz. Como que você teve a ideia? Né? Como que você cogitou levar a sua vida profissional para trabalhar com o mercado de luxo? E se alguém eventualmente está acompanhando aqui a nossa conversa e falar assim, puxa, eu queria fazer isso também. Quais são os passos que essa pessoa tem que trilhar para conseguir entrar nesse mercado, por gentileza, Tamara? Perfeito. Eu decidi por fazer Relações Internacionais na graduação e acho que a gente tem bastante em comum aqui com o TC News, porque antes eu fiz 2 anos de economia, antes de dar minha carreira, e aí fiz a minha graduação, o meu mestrado, foi bem quando estourou a pandemia, mas eu sempre me questionava durante os meus estudos como as marcas de luxo sobreviviam a guerras, a cenários de crise. A gente estuda muito isso nas relações internacionais. Então, quando acalmou um pouco o mundo, digamos assim, a gente podia sair, eu decidi fazer o meu 2º e 3º mestrado em gestão de marcas de luxo. E aí fui estudar em Milão e na Inglaterra, né? Milão por ser o berço desse mercado, eu acredito que um mercado muito maduro, é o europeu, e a Inglaterra porque eu considero um bom lugar para prever tendências, assim, todas as marcas são testadas, testam as tendências primeiramente na Inglaterra, então achei bem interessante esse combo para minha carreira. Muito legal. Então aí, né, como foi o caminho da Tamara, nossa convidada. Eu estava falando com a Lu, aliás, um abraço para ela, que é assessora, né, da Tamara, que viabilizou também aqui essa conversa. E quando ela me passou o seu Instagram, eu vou compartilhar aqui com a nossa audiência agora a tela também. Tem um site aqui, ó, da Tamara, para você seguir. A gente vai falar com calma sobre isso. Mas eu olhei o meu Instagram, Tamara, e o meu é uma bagunça. Uma coisa não conversa com a outra. Eu olhei o meu Instagram e falei, isso não é de luxo. Quando eu olhei o seu, eu falei, olha, só de olhar o Instagram, você vê aqui que é uma coisa assim, outro patamar. Tudo que você posta, a maneira como você posta, a paleta de cores que você escolhe, tudo isso é pensado para você vender a sua marca pessoal, Tamara? Exatamente. Quando eu decidi
então estudar fora, eu já pensei em como eu poderia mostrar isso para as pessoas, justamente para o mercado de luxos não ser tão maduro no Brasil. Eu sempre tive a intenção de voltar para o Brasil, não saberia dizer quando exatamente, quando fui para lá, mas depois de quase 3 anos lá, então voltei para cá. Então, tudo é pensado assim, é uma estratégia de marca pessoal muito bem pensada, com os códigos, com a linguagem verbal, imageticamente, enfim, tudo bem costurado para passar a mensagem que deve passar. Agora, o Tamara, né, você falou um pouco da sua trajetória, você falou também a respeito do Instagram que você criou e todo mundo que vai começar a te seguir a partir de agora. Você tá vendo o arroba da Tamara aqui, Tamara Lorenzoni, com Z, e 2 underlines no final. Mas se você no Insta digitar Tamara Lorenzoni ou no Google, qualquer buscador, você vai encontrar tanto o Instagram da Tamara, nossa convidada, como também o site dela. Eu queria entender como você conseguiu os seus primeiros clientes nesse mercado. Porque eu fico pensando, né? A minha noiva, ela trabalha como gerente de marketing da Brás. A Brás é uma rede de pizzarias conhecida aqui em São Paulo. E às vezes eu fico falando para ela sobre novos fornecedores, até por trabalhar com o mercado financeiro, eu tenho interesse em saber como uma grande rede de pizzarias encontra os seus fornecedores. E quando você encontra um fornecedor bom, é muito difícil você trocar. E eu fui percebendo isso, né, conversando com ela e depois com outros empresários também. E você está falando de algumas marcas que são centenárias, né? Pensando no mercado de luxo. Claro que você tem marcas novas chegando e essa é uma pauta da nossa conversa. Mas enfim, eu queria saber se é difícil entrar nesse mercado, profissionalmente falando. Como você fez para conseguir os seus primeiros clientes? Como foi essa experiência, por gentileza? Perfeito. Eu atuo no mercado como estrategista de marca. Então, eu faço desde a concepção até a gestão da marca, para que a marca se mantenha no trilho. E eu acredito que trabalhar com o mercado de luxo, você tem que ser um profissional bastante versátil e conhecedor do mercado, mas depende em qual patamar do mercado você quer atuar. Se você quer trabalhar numa frente de loja, você precisa de um tipo de qualificação. Se você quer trabalhar no marketing, outro tipo, na gestão de projetos, outro tipo. Então, isso tudo varia, né, de níveis de especialidade também. Mas no meu caso em específico, quando eu cheguei na Inglaterra, eu tive a oportunidade de conhecer uma consultora lá em Milão, e prontamente ela me chamou para fazer um estágio com ela, e aí eu acabei né, trabalhando com ela durante muito tempo, quase todo o período que eu estive lá, e trabalhei com grandes marcas. Enfim, não posso aqui mencionar o nome das marcas porque a gente assina acordo de confidencialidade, mas aí eu trabalhei em projetos muito importantes, com clientes muito grandes, então eu tive toda essa base, assim, sou extremamente grata a ela pela oportunidade, inclusive. Trabalhei muito, trabalhava às vezes com fuso horário de Singapura, chegava no escritório às 6 da manhã, saía sem hora, né, para sair, enfim, como a maioria das pessoas que se dedica à sua carreira. Então, foi por esse caminho. Quando a gente fala sobre o mercado de luxo, Tamara, a gente está falando sobre o que especificamente? A gente está falando necessariamente de produtos, de marcas, de serviços que custam caro. É só o preço que determina um produto que entra ou não nessa concepção de mercado de luxo? Ou existem outros fatores, por gentileza? Não, Vinícius, inclusive o preço, ele é um dos últimos itens avaliado num processo de decisão de compra no mercado de luxo. Então, a gente tem outros fatores que a gente trabalha numa marca, por exemplo, a qualidade do produto. Inclusive, depois, quando a gente entrar em mercado, a gente está tendo essa crise assim, no mercado de qualidade, a gente pode explorar mais sobre isso. A gente entra no valor de marca, a gente entra na exclusividade, na artesania ou artesanato, como vocês queiram chamar, o processo de savoir-faire, de fato a mano, como se diz na Itália. Então, existem outros pilares que a gente traz para o contexto estratégico, para aí sim justificar o preço alto. Eu estava conversando outro dia com pessoas que gostam de relógio. Eu gosto, coleciono, né? Ainda, vamos lá, crescendo pouco a pouco, né, Andrezão? Um dia chegaremos lá. Mas a galera estava me falando, né, sobre algumas marcas que surgem, recentes até de relógio, e que muitas delas escolhem ali, né, como começam a ganhar mercado. E uma estratégia, que a gente está falando de uma marca específica, é patrocinar pilotos de Fórmula 1.
que a gente está falando, poxa vida, né? De atletas que são reconhecidos no mundo todo, que viajam o mundo todo, que dão entrevistas, que aparecem em revistas, em portais, e a pessoa está sempre ali utilizando o relógio. E aí eu queria saber, legal, essa é uma estratégia para uma marca que está começando, ela já tem ali um público-alvo, ela quer, né, angariar um público que gosta de Fórmula 1. Já é um público, me parece, que consome esse tipo de produto. Como que uma marca, ela fala assim, olha, que ela escolhe, né, participar do mercado de luxo? Uma coisa é ela querer, a outra coisa é ela ser aceita pelos clientes que já têm um hábito de consumo. Como é esse processo, por gentileza, Tamara? Exatamente. Uma coisa é a gente desejar estar lá, outra coisa é estar. E um ponto muito importante, então, é entender profundamente o comportamento desse consumidor. E o que eu costumo dizer que é achar o seu capital cultural nesse mercado. Então, por exemplo, existem marcas de luxo que flertam com a música, outras com o cinema, outras com a Fórmula 1. Então, tudo isso a gente tem que avaliar quem é o consumidor, que a gente quer despertar essa desejabilidade, quais são os hábitos desse consumidor e se conectar intimamente através da rotina dessa pessoa. Isso eu queria entender, né? Porque, às vezes, quando a gente está falando de outros mercados que não são necessariamente um mercado de luxo, a gente vai olhar muito para o preço. A gente que trabalha aqui no mercado financeiro, olhando o preço dos ativos, né, a gente fica procurando empresas que são consideradas mais resilientes, justamente porque num cenário de juros elevados aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A Europa passou por um cenário muito semelhante ao nosso recentemente. E aí quando você tem marcas mais resilientes, que atingem um público que tem mais dinheiro, que tem mais grana, né? Esse público não vai deixar de consumir necessariamente porque a taxa de juros está alta. Se ele quiser comprar, se ele tiver vontade de comprar, ele vai comprar, ele vai consumir. Então a gente fala muito mais de hábito de consumo do que necessariamente do preço. E se eu entendi bem, esse conceito que você me falou, né? Que o preço, ele é, assim, o último ponto que você vai considerar quando você vai trabalhar com uma marca de luxo. É por aí, eu entendi bem a ideia, Tamara? É por aí. Como funciona a montagem de preço, né? A gente tem que justificar o valor daquele produto com outros elementos estratégicos. Por quê? Porque o consumidor de luxo, como você disse, ele participa de um mercado muito resiliente. O mercado de luxo é um dos mais resilientes, porque a gente está falando aí de uma crise mundial que demorou 5 anos aí para se desenvolver, né? Para chegar ao... Mas, voltando, esse consumidor, ele vai avaliar os pilares do luxo, além do preço. O preço, ele é o último elemento que essa pessoa vai avaliar num processo decisório de compra. Então, uma pessoa, agora a gente estava falando de relógio, vai comprar o relógio, um Cartier ou um Rolex, talvez o último elemento que essa pessoa avalie seja o preço. Olha, muitos textos aqui pra gente ler, pra gente colocar na nossa conversa aqui alguns dados, falar sobre o que está acontecendo no momento com algumas dessas empresas. Eu quero pedir a você que já está seguindo aqui a Tamara no Instagram, para deixar o seu like também na nossa transmissão. Estamos aqui ainda no início dessa conversa. Eu não falei, Andrezão, que seria uma conversa luxuosa? Pois é, né? Estamos aqui pela primeira vez abordando esse tema e eu tenho certeza que a gente está falando de marcas que certamente ou o nosso público consome, nas pesquisas que nós fazemos aqui, ou o nosso público tem vontade de consumir. Aliás, Tamara, o quanto essas marcas de fato querem ser consumidas? Porque me parece também que tem uma questão de exclusividade, justamente assim, aí você me corrige, tá? Olhando de fora. Assim, olha, realmente não é para todo mundo. E essa exclusividade ajuda a marca a justamente estar nesse mercado de luxo. Ou as marcas querem sempre vender mais, querem sempre aumentar a sua receita, porque me parece que todo negócio busca esse tipo de sucesso, né? Busca chegar nesse patamar de conseguir mais e mais clientes. A minha questão aqui é dicotômica, porque se a exclusividade é importante, se você vende para mais e mais pessoas, cada vez a sua marca se torna menos exclusiva. Como que é lidar com essa questão? Vamos lá. O mercado de luxo, claro, obviamente ele quer vender mais. Porém, vender mais não significa vender por um maior volume de pessoas.
E acredito que é aí que entra essa dicotomia. Então, para o mercado de luxo, a gente trabalha muito a lealdade do consumidor ao invés do volume, da quantidade de consumidores. Então, a ideia da marca de luxo para garantir essa exclusividade é justamente vender produtos para os seus clientes fiéis, está sempre procurando fazer algo diferente desse tipo de cliente. Ao contrário de quando a gente vai para um volume, né? São dois caminhos diferentes que eu costumo dizer. Ou você vai para o luxo ou você trabalha com volume. Então, ou exclusividade ou é volume. E aí, volume de clientes é um outro caminho que é muito válido também, mas aí não é o luxo. Então, isso eu sempre até deixo claro para os meus clientes. O que você quer para sua marca? Eu te dou 3 clientes leais que vão consumir ali, ou eu vou te dizer 200 clientes que talvez comprem de você uma vez, um produto que não faça tanto sentido, que não tenha uma artesania, que o preço não seja tão alto, e aí é um processo de decisão de caminho de negócio, na verdade, né, de modelo de negócio. Pensando, antes da gente ir para os textos, eu estou vendo aqui o seu Instagram, e já tinha feito isso, né, mas agora observando até com mais cuidado, eu fico pensando na estratégia que você tem que ter para fazer os seus posts, tomando por premissa justamente essa questão que a gente está falando aqui da qualidade do cliente pela quantidade. Como você trabalha as suas redes sociais? Você que busca um post, um conteúdo para viralizar para todo mundo, ou o seu interesse maior também é ficar conhecida a médio e longo prazo? No sentido que, assim, você tem um número que eu entendo muito bom de seguidores, né? A gente está falando aí de um mercado específico, você tem quase 20 mil seguidores. E aí você conquista esses seguidores pela qualidade das suas publicações. Eu vejo aqui os comentários e muita gente elogia a qualidade do conteúdo que você coloca. Aí a gente pode entrar na discussão do número de likes, o número de seguidores, poderia ser, sei lá quantas vezes maior, e tem influenciadores com X número. Mas assim, o público que você quer atender, para chegar nesse público, para tornar esse público cliente, qual que é a estratégia que você adota nas suas redes sociais, Tamara? Bom, no Instagram particularmente, eu trabalho no LinkedIn, mas realmente os meus clientes, eles chegam a maioria ou pelo site, é um trabalho de SEO mesmo, onde a gente coloca todos os posts que vão para o Instagram, vão para o site também, mas a minha escrita e a minha estratégia é ali para o Instagram. E você faz tudo sozinha? A ideia é que as pessoas... Não, hoje eu tenho uma equipe. Ah, legal. Mas os textos são todos eu que escrevo, assim, eu tenho ajuda no layout, algo do tipo, assim, que não é o meu forte, mas estrategicamente falando, então vamos focar ali e aqui, e eu escrevo os textos. Eu gosto muito de escrever, então para mim isso é quase que uma terapia, assim. Mas quando a pessoa chega no meu Instagram, eu procuro com que ela fique ali e ache conteúdos diversos. Então eu já passei ali também por várias fases. De falar o que é luxo, o que não é luxo, de falar estratégias que a gente não deve usar nas marcas de luxo, de contar um pouco de história de marca, de trazer alguma curiosidade. Enfim, eu acredito que hoje eu tenho um conteúdo bem diverso, mas eu sempre faço pesquisa, eu faço sempre enquete nos meus stories, então quem realmente me acompanha sempre está votando e eu estou adequando ali toda a questão de conteúdo. Obviamente a linha editorial permanece a mesma, mas eu estou adequando o formato que eu abordo o conteúdo. Então, recentemente, eu me dei conta que muita gente queria trazer o atendimento para os negócios, porque muitos negócios não são de luxo, mas as pessoas podem elevar a percepção de valor do negócio delas através do atendimento. Então, fiz alguns posts sobre atendimento e deram super certo. Então, é assim, e meus clientes me procuram através, a maioria ali do Instagram ou do site do SEO. Nossa, Tamara, eu juro que a minha próxima pergunta ia ser justamente sobre atendimento, porque eu vi você falando essa palavra várias vezes. Eu estou tentando voltar aqui para a home do seu site, porque tem uma frase na home do site que é justamente sobre isso. Deixa eu até pegar aqui, para falar para o nosso público, agora já está aparecendo. A maior inspiração que aprendemos com o mercado de luxo é o de servir com excelência. E aí, quando a gente fala servir, me parece que a gente está falando também a respeito de atendimento. Nós temos aqui um grupo de empresários, empreendedores de todos os tamanhos que gostam da TC News, que acompanham aqui a nossa programação e que consomem o nosso Olá Investidor. Seja agora, aqui, ao vivo, nessa conversa inédita, né? Estamos gravando, mas nessa conversa inédita que você está assistindo, depois dentro do canal do TC ou ainda nos nossos canais de áudio lá no Spotify. Então a gente é consumido também por esse público. Então eu queria que você falasse a respeito do atendimento, porque independentemente do tamanho do negócio,
um bom atendimento pode alavancar, pode melhorar todas as margens, fidelizar o cliente. E eu vi no seu Instagram, eu vi no seu site pessoal como empresas centenárias, marcas conhecidas no mundo, valorizam essa palavra, valorizam o atendimento. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, por gentileza. Sim, bom, Vinícius, eu começo a dizer que o atendimento por si só ele não diz muita coisa, até eu uso essa palavra para me tornar mais comunicável, mas o que eu quero dizer quando eu digo um atendimento de excelência é aprender a servir. E isso, no meu entendimento, tem um significado muito mais profundo. Então, acredito que no ambiente do luxo, nas lojas de luxo, o que a gente mais vê é um serviço de excelência. Realmente, a pessoa estar ali para atender uma necessidade, não simplesmente a pessoa chegar e ser mais uma e o vendedor já ter aquele discurso ensaiado. Eu vejo que existe uma procura contínua para se conectar emocionalmente com esse consumidor que entrou por vezes numa loja. Vamos utilizar um exemplo mais palpável, mas pode ser até por WhatsApp, por exemplo, enfim. Então, eu acredito que o atendimento, o servir com excelência é um dos principais ensinamentos que o mercado de luxo pode trazer para os negócios menores ou que não são de luxo. Quando você fala excelência, eu me apeguei muito a essa questão que você comentou, né? De você não fazer o mesmo atendimento para todas as pessoas. Exemplo, outro dia eu fui a um casamento, eu fui comprar uma camisa, precisava de uma camisa nova, beleza, fui lá, fui muito bem atendido, tudo certo. E aí o pessoal pediu meu WhatsApp na loja. Eu falei, pô, beleza, eu passo, mas vocês vão ficar mandando aquelas mensagens e tal? Não, é só para um controle interno, beleza. Deu 15 dias, tô recebendo mensagem, que eu sei que é uma mensagem que vai para todo mundo. Olá, imperdível, olha aqui, tal coisa. Eu falei, puxa, eu disse que eu não queria isso. É esse tipo de coisa que você tá falando assim, puxa, isso aí tá longe de ser excelência? Eu acredito que isso funcione com um nicho que procura, por exemplo, mais preço do que qualidade. Quando a gente está falando de um atendimento mais premium, mais luxo, realmente essa abordagem não funciona. E aí não é que o cliente, exatamente, não é que você não possa ser cliente de uma marca que trabalha dessa maneira. É que vai da percepção ali do atendente na hora, do vendedor, colocar uma observação no seu cadastro, não enviar mensagens no WhatsApp. Sabe o que eu fico pensando? Né? Assim, os empresários que a gente recebe aqui, qual é o teor da conversa que a gente tem geralmente, Tamara? É assim, como eu vou mandar uma mensagem pro meu cliente para não... Eu não estou necessariamente vendendo algo, mas para mostrar que eu sou prestativo. E aí até aquele cliente vem me procurar. Quando ele tem alguma dúvida, ele vem me procurar. E às vezes o cliente confia tanto em mim que ele me procura, não é nem na área em que eu atuo, não é nem no produto que eu vendo, mas ele quer uma indicação, porque ele gosta tanto do meu trabalho que ele vai confiar na indicação que eu faço. Como que você chega nesse nível? Então as conversas que nós já tivemos aqui ao longo da trajetória do Olá Investidor foi por esse caminho. Eu fico pensando, puxa vida, considerando clientes que consomem marcas de luxo, relógios caros, bolsas caras, eu não sei nem se esse tipo de abordagem pode ser considerado a abordagem ideal. Como que, em geral, as marcas de luxo abordam seus clientes? Quando tem uma coleção nova, quando precisa vender, é e-mail, é WhatsApp, manda, né, para esses clientes uma caixa ali com uma experiência diferente para ele abrir, para ele saber que tem alguma coisa nova, né, à disposição deles. Em geral, como que é essa abordagem para você também não ferir um cliente que tem bastante dinheiro, que gosta de consumir produtos caros e que, portanto, é um cliente que tem várias marcas ali disputando, né, aquela pessoa? Como funciona essa abordagem, por gentileza, Tamara? Bom, varia de marca para marca, mas eu posso dizer que a abordagem é um pouco mais formal. Então, por exemplo, se o cliente tem liberdade de chamar pelo WhatsApp, sem problema nenhum você oferecer algum auxílio ali pelo WhatsApp. Mas as marcas usam muito e-mail marketing e tem uma questão também que a ideia das marcas de luxo não é vender, é criar uma desejabilidade. Então, raramente você vai ver uma marca abordar de uma maneira mais agressiva para venda e já focar na venda do produto. Às vezes, um processo de venda de uma marca de luxo leva meses.
A gente está falando não só de moda, né? A gente está falando de carros, a gente está falando de iates, de jatos, enfim. Tudo isso é uma construção de relacionamento. Mas o que eu percebo, quando as marcas mandam algo, por exemplo, para os clientes, falando de moda agora, a gente tem uma categoria que são os VICs, que são os Very Important Clients. Para essas pessoas, as marcas mandam alguma coisa no aniversário, alguma coisa no Natal, e normalmente não é a marca, é o vendedor, né, com a assinatura ali do seu consultor. Por exemplo, me veio agora em mente um exemplo de a Gucci, em 2019 ou 20, se eu não me engano, ela fez um chá para os cachorrinhos do seu cliente mais fiel, que é, se eu não me engano, ele é um chinês que mora em Singapura. Então, é um meio da marca se conectar com o cliente fora de uma obviedade que é simplesmente, olá, chegou a coleção nova, venha conferir.